Bem-vindos, exploradores da verdade, a um mergulho profundo na história que moldou nosso passado e moldará nosso futuro. Preparem-se para uma jornada única, guiada pelas páginas antigas que contêm segredos que transcendem o tempo. Hoje, embarcaremos em uma busca arqueológica pela fé, desvendando profecias milenares e descobrindo o que o destino reserva. Sejam bem-vindos ao canal Arqueologia da Fé, onde as histórias épicas da Bíblia se entrelaçam com os eventos que ainda estão por vir. Mas antes de iniciarmos esta jornada, quero convidar cada um de vocês a se tornarem parte desta comunidade única. Inscrevam-se no canal e juntos exploraremos os mistérios da fé, compartilhando insights que desafiarão nossa compreensão. Então, preparem-se para mergulhar nas profundezas do conhecimento e da reflexão. Sejam bem-vindos ao Arqueologia da Fé. Não esqueçam de se inscrever para não perderem nenhuma descoberta fascinante que está por vir. A narrativa bíblica não só é estrangeira, mas difere de qualquer outro livro de história disponível em bibliotecas públicas. O início da história da Bíblia remonta à criação da Terra e se estende até o fim do mundo. Nenhum outro livro de história abrange uma gama tão ampla de eventos no planeta Terra. Isso ocorre em parte porque ninguém estava presente no início para testemunhar e documentar, tornando impossível uma narrativa autoritária sobre o começo do nosso mundo. Somos únicos em conhecer como tudo terminará. O Senhor não revelou o futuro aos seus seguidores para saciar sua curiosidade, mas sim para prepará-los. Era para que não fossem surpreendidos quando chegasse, e para que não o interpretassem erroneamente. Devemos ser gratos por Jesus ter sido tão direto ao compartilhar o que o futuro reserva para nós. Muitas vezes as pessoas se perguntam se estamos nos últimos tempos. No entanto, a Bíblia fala dos últimos dias, e já estamos nos últimos dias há 2000 anos. O último dia começou no Pentecostes, onde a primeira profecia dos últimos dias foi cumprida. Cada geração cristã deve viver pronta para o retorno do Senhor. A Bíblia é um livro repleto de previsões. Suas páginas contêm 735 previsões sobre o futuro, encontrando-se uma previsão em 1/4 dos capítulos da Bíblia, de ponta a ponta. Basicamente, é um texto profético, embora alguns livros foquem mais em previsões do que outros. Das 735 previsões, 596 foram cumpridas de acordo com as Escrituras, o que significa que 81% de todas as profecias bíblicas já se concretizaram. Algumas dessas profecias foram feitas séculos antes, o que aumenta a confiança de que as restantes 19% também se realizarão. A Bíblia provou estar 100% correta para cada previsão que poderia ter sido cumprida até agora. Das que restam, a maioria está relacionada ao retorno real de Jesus e ao que ocorre depois disso. Quantas dessas previsões ainda precisam se concretizar antes do retorno de Jesus? A resposta é cerca de 20, e estamos observando para vê-las acontecer antes de esperar o retorno do Senhor. Jesus nos disse para observar e orar, mas o que observamos? Não podemos ficar parados e observar as nuvens, esperando que Ele apareça. Ele quis dizer para ficarmos de olho no que está acontecendo no mundo e ver quais sinais Ele nos deu para nos ajudar a nos preparar. Os sinais são as indicações. Vamos olhar para Mateus capítulo 24, onde os discípulos lhe perguntaram sobre os sinais do seu retorno e o que fazer se não soubéssemos quando isso aconteceria. Diante dessa pergunta, Jesus deu uma resposta direta e inequívoca. Podemos agradecer a Deus por ele ter respondido de maneira tão direta. No livro do Apocalipse, ele dá uma resposta muito mais detalhada e abrangente, mas aqui ele oferece uma visão dos sinais que precederão sua chegada. Os discípulos se aproximaram de Jesus enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras. Mateus 24, 3:36. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram a ele em particular e disseram: "Dize-nos quando tudo isso acontecerá, e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo." Jesus lhes disse: "Ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: 'Eu sou o Cristo', e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação,
e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e ante o aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça para tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Mas ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que de antemão vô-lo tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão moendo com um moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais.